Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais essa série sobre eletromagnetismo aplicado. Estamos vendo campo elétrico estático, exercícios resolvidos e comentados. Este é o terceiro vídeo de uma série de 5 sobre o assunto. Se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos vídeos lançados toda semana. Os objetivos da série são apresentar 3 exercícios resolvidos, comentados, sobre campo elétrico estático, como apoio ao estudo do eletromagnetismo, bem como desenvolver uma metodologia de resolução de exercícios de campo elétrico estático. Os assuntos da série: um exercício simples sem solução analítica, vimos nos vídeos anteriores, e agora veremos um campo que independe da distância e veremos mais à frente composição vetorial simples. Os objetivos deste vídeo são apresentar um exercício resolvido sobre campo elétrico estático devido a uma placa carregada e apresentar um exemplo de campo cujo efeito independe da distância. Os assuntos deste vídeo: um campo elétrico devido à placa carregada, o problema e o equacionamento da solução. E, finalmente, considerações finais. Aí estão nossas referências bibliográficas. Você já escolheu qual o livro de eletromagnetismo que você mais gosta? Tem mais saudades? Nosso primeiro item: campo elétrico devido à placa carregada. Vamos considerar uma placa carregada eletricamente. Positivo, fica mais fácil, indicando as setas saindo, se afastando. Tem uma densidade uniforme. Observe que as setas, a indicação do campo elétrico, elas afastam-se na direção da normal em relação à placa, as 6 faces da placa. Isso que se encontra na prática. Seria uma resolução complexa nas bordas, nas quinas. Podemos fazer algumas simplificações. Vamos considerar a placa com grandes dimensões, uma área infinita e uma superfície lateral desprezível. Por isso, nós vamos desprezar as linhas de campo das laterais da placa. Nós só temos linhas de campo para cima e para baixo, como está no desenho. Essa simplificação também é chamada de desprezar o efeito das bordas. Já vimos isso quando falamos de capacitores. É uma simplificação, sim, e tem seus efeitos na tolerância da resposta final. Na condição de desprezar o efeito das bordas, o campo elétrico devido a uma distribuição superficial de cargas elétricas uniforme, a placa infinita, é dada por campo elétrico é S na superfície igual a ρS sobre 2 é 0, na direção normal à placa. A primeira surpresa que você tem nessa equação é aonde está a distância. Esse campo elétrico não depende da distância. Acredito que você, se viu essa equação pela primeira vez, deve estar muito surpreso. E quando viu pela primeira vez, deve ter ficado muito surpreso. Uma coisa que atua no infinito com a mesma intensidade que alguém está ao lado. Como? Isso é eletromagnetismo. Aí estão os parâmetros da equação. E observe que todas as linhas de campo elétrico elas são normais, perpendiculares à superfície considerada, para cima e para baixo. Esse seria o campo ao qual seria submetido uma carga que estivesse sobre a superfície. Aí está a nossa carga. A relação entre a carga elétrica Q, o campo elétrico superficial é S e a força elétrica FE exercida sobre a carga é dada por FE igual a Q vezes S, na direção normal à superfície, perpendicular à superfície. A força elétrica, portanto, é Q vezes ρS sobre 2ε0. Para pensar, esse é um dos campos mais interessantes da eletrostática. A ação do campo devido a uma distribuição superficial de cargas elétricas de uma placa infinita de grandes dimensões independe da distância da placa até a carga. A ação desse campo é a mesma desde a superfície da placa até o ponto mais distante do universo. E pensar que ainda existem pessoas que não gostam de eletromagnetismo. Como? Vejamos o problema. Aproveite, deixe seu like, ajude a divulgar o nosso canal em nosso próprio idioma, ajude o algoritmo do Google a apresentar esse vídeo a outras pessoas interessadas sobre o assunto, que estejam estudando ou que estejam se preparando para algum tipo de prova. Ajude a divulgar o canal. Muito obrigado. Vamos considerar então a seguinte situação. Temos a carga em cima dessa placa carregada. Quais são as forças que estão agindo sobre essa placa? Vamos considerar que nós estamos ao nível do mar. 3 situações podem ocorrer. Primeiro, a força elétrica de repulsão. Observe que a carga é positiva e a placa está carregada positivamente. Cargas semelhantes, repulsão. Então, a força elétrica é de repulsão. O peso está
fazendo para baixo, e a força elétrica para cima. Se a força elétrica é maior do que o peso, a partícula se afasta da placa. Se o peso é maior do que a força elétrica, a partícula cai, se desloca em direção à placa carregada. E se a força elétrica equilibra o peso, é a condição de equilíbrio. A partícula mantém-se flutuando sobre a placa carregada. Na situação, nós temos então as forças que estão sobre a partícula. Uma placa carregada eletricamente com uma densidade superficial ρS, uma partícula mais Q, sofre a ação do peso e da força elétrica. Vamos equacionar a solução. Vamos primeiro considerar a condição de equilíbrio. É interessante, a partícula fica flutuando como se estivesse sem peso, porque a força elétrica está anulando o peso. Ela não perdeu peso, tem uma força que está contrabalançando esse efeito. Eixo vertical, equilíbrio de forças, tem que dar zero. Vamos equacionar F é igual a P, a força elétrica igual ao peso, em direção oposta. Cuidado se você for trabalhar com vetor, tem que lembrar da direção dessas forças. Mas P igual a mg, logo F é igual a mg. A força elétrica é o Q vezes S. Então agora nós temos que S igual a mg dividido por Q. Na condição de equilíbrio, a placa equilibra essa carga, a carga fica flutuando sobre a placa quando o campo elétrico é igual a mg dividido por Q. Depende da massa da partícula, da aceleração da gravidade no lugar que está fazendo a experiência e da carga da partícula. Substituindo pela equação campo elétrico e placa carregada, tem-se que a densidade superficial de cargas para que aconteça equilíbrio é dada por 2ε0 mg sobre Q, onde mg é o peso da partícula. Vamos ao primeiro exercício. Vamos considerar uma carga pontual, ou seja, o raio é muito pequeno, com uma carga de 1 microcoulomb, peso 0,02 kg/força, localizada sobre uma placa carregada positivamente, eletricamente. Vamos determinar o valor do campo elétrico para manter a partícula em equilíbrio, o valor da densidade de cargas elétricas que mantém essa partícula em equilíbrio, flutuando. E considerando que a placa tem uma área de 20 metros quadrados, com a carga total a ser depositada na placa para manter a partícula em equilíbrio. E considerando essa placa, qual de elétrons a ser retirados da placa para manter a partícula em equilíbrio. Como retirar elétron? Ora, você não quer que a placa esteja carregada positivamente? Então, começa a retirar a carga negativa, elétrons. Vamos à solução. É S igual a P sobre Q. Temos que o nosso campo elétrico dá ordem de 20 kV por metro. ρS 353,6 nanocoulomb por metro quadrado. E a carga depositada 7,07 microcoulombs. O número de elétrons vai ser essa carga dividida pela carga do elétron, 4,4 vezes 10 a 13 elétrons. É o número de elétrons que você tem que retirar dessa placa para que aconteça o equilíbrio. Agora vamos considerar o caso 2. A carga é repelida. Temos a carga pontual, temos o nosso com a carga de 1 microcoulomb, temos o nosso peso, 0,02 kg/força, só que agora o campo que a placa produz, 32 kV por metro. Vamos ver qual a força resultante sobre a partícula, a aceleração, a velocidade da partícula após 5 minutos da condição inicial e quanto que ela percorreu nesses 5 minutos. Se a força elétrica é maior do que a partícula, que é o peso da partícula, a partícula se afasta. Então vejamos, força resultante, F menos P, positiva, 0,012 newtons. A força pode ser pequena, mas tem a força. Então realmente a resultante é a força elétrica é maior do que o peso. A aceleração, dado FMA, temos 5,88 metros por segundo ao quadrado, se afastando. V igual a T, nós temos que ela percorre uma velocidade de 6.350,4 km por hora. E ela vai ter se deslocado cerca de 264,6 km. Agora vamos considerar que a carga é atraída. A força elétrica de repulsão é menor do que o peso, não consegue afastar a carga da placa. E a carga começa a ir em direção da placa. Então temos uma carga pontual de 1 microcoulomb, o mesmo peso, 0,02 kg/força, e agora a nossa placa carregada ela gera um campo de 15 kV por metro. Vamos determinar a força resultante sobre a partícula, a aceleração da partícula, e agora vamos fazer a equação. A força resultante na direção do peso, observe a equação, 5 milnewtons. A aceleração caindo na direção da placa, do centro da Terra, 2,45 metros por segundo ao quadrado. E você deve estar pensando, mas peraí, um corpo em queda livre no campo gravitacional terrestre, ao nível do mar, ele não está submetido a aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado? Sim, você está absolutamente certo. Quando você fala em queda livre, no nosso caso, nós temos uma força elétrica de repulsão como se freando o efeito do peso. Por isso, a
aceleração é menor do que 9,8 metros por segundo ao quadrado. Considerações finais. Quando buscamos a resolução de um problema eletromagnetismo, geralmente é de grande ajuda que a gente faça um desenho da situação. Devemos observar se existem outras situações e quais os limites da nossa solução. Neste vídeo, analisamos uma situação que permitia 3 condições distintas. Obtivemos soluções para cada uma das situações, analisamos esse comportamento e resolvemos o problema típico para cada situação. Alguém já disse que uma boa imagem vale mais do que 1000 palavras. Se você tiver maior interesse nas áreas de telecomunicações eletrônicas, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas. É publicado pela editora Senac do Rio de Janeiro. Aí você vai encontrar diversos exemplos de aplicações práticas em telecomunicações eletrônicas usando DB e unidades derivadas. O que nós vimos neste vídeo? Nós analisamos 3 condições distintas que podem ocorrer quando uma partícula está sob o efeito de um campo elétrico devido a uma placa carregada na situação horizontal. No próximo vídeo, vamos ver um problema de campo elétrico estático, partícula carregada, que pode ser resolvido por uma simples composição vetorial de forças. Obrigado, deixe o seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Você encontra aqui no canal mais de uma centena de vídeos sobre propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sino, seja notificado dos novos lançamentos. Obrigado por assistir o vídeo e até o nosso próximo vídeo.